Olá, tudo bem? Meu nome é Levi Gabriel, eu sou pastor da Igreja Cristã Reformada Raízes. Esse vídeo foi feito para que você possa conhecer um pouco mais da nossa comunidade de fé. Se esse é o seu desejo, peço que você se ajeite aí no seu assento e fique conosco mais um momento. Que Deus o abençoe. Nós somos igreja, valorizamos a vida das pessoas. Embora o caráter organizacional e institucional seja necessário, e é impossível nós vivermos enquanto ajuntamento humano sem esse tipo de organização, isso nunca pode suprimir o caráter orgânico da igreja. Como igreja, queremos fazer o necessário para desenvolver o corpo de Cristo através da nossa igreja local. Nós somos cristãs porque entendemos que estamos fundamentados na pessoa de Jesus de Nazaré. Sistemas teológicos, filosóficos, metodologias têm o seu espaço, mas o Evangelho, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que é a pessoa de Jesus. Nós não estudamos um personagem histórico que morreu, nós nos relacionamos com alguém que ressurgiu dentre os mortos, com o Deus vivo, Cristo Jesus, 100% Deus, 100% homem. Embora nós venhamos a precisar da Bíblia para entender a mensagem divina, só é possível crer nessa mensagem por um milagre, pela ação do Espírito Santo no interior de cada cristão. E é esse evangelho vivo que nós queremos passar adiante. É esse evangelho que nós fazemos eco à declaração de Paulo. Nós não nos envergonharemos jamais dele, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Somos reformada e com isso estamos dizendo que participamos de uma tradição confessional. O homem atual sofre daquilo que C.S. Lewis chamava de snobismo cronológico. Os pós-modernos olham com um certo desdém para as pessoas do passado, como se fossem mais iluminados, como se tivessem mais conhecimento. É comum nós ouvirmos, inclusive no meio da igreja, frases clichês do tipo, diga não aos dogmas, ou pense fora da caixa, como se isso fosse possível. Na própria física, nós vamos entender que na análise do sujeito com objeto, sempre carregamos pressupostos, um conjunto de crenças, e esse conjunto de crenças, esses pressupostos, que nós vamos adquirindo da vida, da cultura, na família, de maneira intuitiva, eles influenciam o modo como nós entendemos as coisas, como nós conhecemos as coisas. E na prática, o que esses pós-modernos estão fazendo é simplesmente abandonar a tradição cristã e abraçar o conjunto de crenças do mundo atual, deste século. Então nós entendemos que não basta falar para as pessoas irem para as Escrituras, nós precisamos ir para a Bíblia com os óculos corretos. E entendemos na nossa igreja que não há tradição mais rica do que a tradição reformada. Calvino, que é o mais conhecido deste mundo, dessa tradição, e que influenciou homens extraordinários como Abraham Kuyper, Herman Doived, Cornelius Van Til e tantos outros, tantas pessoas que fizeram reflexões profundas e nos ajudam tanto, contribuem tanto para a igreja, mas ele estava calcado já em Agostinho de Hipona, que viveu séculos antes, que vem com a partir da visão soteriológica monergista, é somente a ação divina no que se refere à salvação do homem. Isso traz uma série de desdobramentos que você pode saber mais profundamente a partir da relação conosco, já que nós vivemos meditando nesses assuntos, especialmente nos nossos cultos de estudo bíblico. Mas nós então não nos envergonhamos de participar de uma tradição confessional, visto que todo mundo, de maneira perceptível ou não, participa, compartilha de um conjunto de crenças e acaba abraçando uma tradição. Nós somos reformados. E com raízes nós queremos dizer não apenas que estamos fundamentados na pessoa de Jesus, no ensino dos apóstolos e em uma tradição, conforme já mencionado, mas também gostamos de ressaltar que existem coisas, tanto na vida dos cristãos como na própria igreja, que têm proeminência sobre outras. Uma delas, haja visto nesse período sensorialista que nós vivemos, né? As ênfases estão demasiadamente nas emoções, e isso tem dado o tom no culto, tem dado o tom inclusive na visão antropológica.
mas nós entendemos que antes das emoções, nós devemos colocar centrado a nossa razão e a doutrina. Elas têm proeminência sobre as questões da nossa emoção. E também entendemos que antes do carisma, nós precisamos enfatizar o caráter. É fácil os cristãos focarem no carisma porque é a parte visível, mas o caráter é o fundamento. E quando nós meditamos no texto de Paulo aos Gálatas, conforme está aqui estampado atrás de mim, nós vamos perceber que os frutos do Espírito, eles possuem relação com o caráter. Andar no Espírito, conforme Paulo diz lá no capítulo 5, tem a ver com expressar o caráter de Cristo Jesus, e nós queremos nos encorajarmos uns aos outros, para que todos manifestem esse fruto do Espírito em suas vidas. Como propósito, nós destacamos 3 fatores. O primeiro, uma relação vertical, que é a relação fundamental do cristão, a nossa relação com Deus. Nessa relação nós queremos adorar a Deus através de uma espiritualidade genuína. E essa espiritualidade, ela só acontece quando estamos submissos à revelação das Escrituras Sagradas. Um segundo fator é a nossa relação interior. Tem a ver com o cultivo das virtudes cristãs através de uma vida de disciplina, de discipulado, e assim nós vamos fomentando o caráter de Cristo Jesus em nós. E em terceiro, a nossa missão com o mundo, com a criação e com os homens, tanto no que se refere ao mandato cultural, tudo que fazemos, que produzimos, como a evangelização, a grande comissão, o ide por todo mundo pregando o evangelho. Então, a relação vertical, a relação interior e a relação com o próximo. Jesus, ao resumir os mandamentos, disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, entendimento, forças e com toda a tua alma. O segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Essas 3 relações estão embutidas aqui: Deus, o nosso interior e o próximo. Na nossa confissão de fé, nós destacamos os seguintes fatores: cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme apresentado pelas Escrituras e os credos ecumênicos. Cremos na autoridade máxima das Escrituras Sagradas, aliás, essa é uma característica dos reformados, como nossa regra de fé. Na salvação pela graça mediante a fé e na suficiência de Cristo Jesus para a salvação. Cremos no sacerdócio de todo cristão, que é vocacionado para glorificar a Deus nas mais variadas esferas da sociedade. Abraham Kuyper, citado aqui, dizia que não há 1 centímetro quadrado de toda a existência o qual Cristo não proclame o seu senhorio. Nós cremos também no senhorio de Cristo sobre todo o cosmos e na restauração de todas as coisas nele em sua vinda gloriosa, conforme nos preconiza Efésios 1, de 9 a 10 e Colossenses 1, de 15 a 20. A restauração de tudo só acontecerá por conta da parousia, da segunda vinda de Cristo Jesus. E por fim, nós cremos na unidade da igreja. Ela deve ser preservada tanto na colaboração com a igreja atual, como no nosso vínculo com a igreja histórica, através da riqueza da tradição que nos ajuda em um melhor entendimento da palavra de Deus. Por isso afirmamos a importância dos credos, como o credo apostólico. O credo apostólico, ele contempla os fatores elementares da fé cristã, os princípios elementares. Quem discorda do credo apostólico não pode ser nem considerado cristão. Nesse ponto, toda a cristandade concorda. Católicos, romanos, ortodoxos e protestantes, eles são unânimes em relação a essas verdades apresentadas no credo. Mas também nós reconhecemos a utilidade das confissões, que embora não possuem esse caráter universal, elas servem para nos dar lucidez no entendimento da palavra de Deus e do seu propósito para as nossas vidas. E uma dessas confissões que destacamos é a confissão de Heidelberg, que ela contempla muitas verdades e muitos ensinamentos. Aliás, os protestantes, eles usavam esse catecismo para fazer na escola dominical durante o ano todo. E isso sempre é um recurso para a igreja. Então nós reconhecemos a importância da unidade, colaborando com a igreja atual frente aos desafios, mas também o vínculo com a igreja histórica, a fim de que a gente encontre maior lucidez no entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Agora nós vamos enfatizar a missão da nossa igreja,
E para isso você pode acompanhar na sua tela os pontos principais da nossa missão enquanto Igreja Cristã Reformada Raízes. E, inclusive, o desenvolvimento, como nós pretendemos desenvolver essa missão que Deus nos confiou. Na missão da nossa igreja, nós enfatizamos os seguintes fatores. Número 1, a centralidade da adoração comunitária, do culto público, a administração da palavra e dos sacramentos, a fidelidade litúrgica. 2, a comunhão dos santos, através da fomentação dos relacionamentos e do exercício dos dons. 3, o ensino e discipulado, através de estudos, sermões, credos, confissões e o cuidado mútuo, visando equipar os cristãos para a missão nas mais variadas esferas da sociedade. 4, a evangelização do mundo, tanto através do testemunho pessoal, como de ações locais da comunidade de fé e também do apoio missionário transcultural. 5, abordagem contextual, para uma comunicação eficaz com a geração atual. 6, a ação diaconal, que prioriza o cuidado aos irmãos da fé, Gálatas 6:10, façam bem a todos, especialmente aos da família da fé, como também a ação social, através de serviços prestados, tanto fora da estrutura da igreja, como dentro, oferecendo seu espaço para suprir possíveis carências da nossa sociedade. 7, o profetismo, através da denúncia dos ídolos e das injustiças sociais. E 8º e último, a implantação de novas igrejas. Agora, como nós pretendemos desenvolver essa missão? A missão da centralidade da adoração, do culto público, primeiro pelo encorajamento dos cristãos sobre a importância de congregar. Hebreus 10:25 diz para nós nos encorajarmos quanto a isso, especialmente quando vemos que nos aproximamos mais da parousia. Quanto mais próximos da parousia, o escritor de Hebreus diz, mais nós precisamos de culto público. 2, pela fidelidade bíblica quanto aos princípios da liturgia do culto. Nós não podemos inovar no que se refere à liturgia. Nós não podemos colocar elementos que Deus não expressa em sua palavra. 3, pelo compromisso bíblico-teológico quanto ao sermão e conteúdo dos cânticos. Não adianta esforçar-se para fazer sermões bíblicos e cantarmos heresias. Isso é um tiro no pé da própria igreja, porque muitas vezes os irmãos vão embora com o cântico e esquecem a mensagem. Então o cântico é fundamental para o bom ensino da palavra de Deus. 4, pela rememoração e ensino do sacramento da Santa Ceia. Nós não diminuímos o valor desse processo de celebração da ceia. A nossa fé, ela não é a fé da amnésia, ela é a fé da anamnese, da rememoração. É nós nos lembrarmos sempre dos feitos do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas. C.S. Lewis vai dizer que nós precisamos ser lembrados continuamente daquilo que cremos. Então é fundamental sempre separarmos esse momento para celebrarmos a ceia do Senhor. Inclusive, o fato de nós substituirmos o púlpito pela mesa fala muito de não apenas enfatizarmos as relações horizontais, mas lembrar que essas relações horizontais, elas sempre são fundamentadas na nossa relação com Deus. É a partir daquilo que nós recebemos de Cristo Jesus, a vida nova, a graça, é nos alimentando dele que nós poderemos cumprir o nosso exercício da comunhão. Também entendemos que isso é feito através dos relacionamentos, no que se refere à comunhão. Através dos relacionamentos, especialmente via pequenos grupos, pelo fato dessa esfera mais restrita, propiciar relações de intimidade. Então, no que se refere à nossa missão coinônica, nós enfatizamos os pequenos grupos. É ali que se gera maior intimidade, pastoreio, cuidado, mas também através de tempos de edificação, que podem ser realizados em momentos de lazer, como chacras, clube, que nós já fizemos, almoço. Nós sempre no último domingo celebramos a ceia e depois almoçamos juntos ou tomamos um café antes do culto, mas nós enfatizamos esse momento da comunhão. Nós separamos esses momentos, nós provocamos esses momentos e também de ministrações específicas. Mas também desenvolvemos a coinonia através dos trabalhos nos ministérios internos e externos, possibilitando a utilização dos dons espirituais dos irmãos.
e através da abertura de novos projetos que demonstram a amplitude dos dons concedidos pelo Espírito de Deus. Muitas vezes se enfatiza os dons no exercício dentro da igreja, mas há muitos dons e nós precisamos tentar, como igreja, abrir portas para que os irmãos exercitem seus dons da melhor forma possível. Agora, nossa missão didática, o ensino e discipulado, nós fazemos, primeiro, através da exposição da palavra no culto público, primando, não de modo inflexível, sobre temáticas em série ou estudos completos de livros das Escrituras. Enfatizamos muito também a pregação expositiva, porque ela é muito mais didática, ela capacita muito mais as pessoas num pensamento linear, na concentração, algo que é uma necessidade gigantesca na atual geração, com dificuldade de concentração e em pensamento linear. 2, através do estudo nos pequenos grupos. Nós propomos a utilização de um material que seja um carro-chefe na condução dos grupos, mas com flexibilidade, porque a gente entende a singularidade de cada grupo. É possível ter divergência de demandas, então às vezes nós estamos estudando um determinado assunto, mas o grupo percebe a necessidade de um assunto sobre casamento e nós temos essa flexibilidade para aqueles que estão conduzindo esses grupos buscarem o melhor material para aquele momento. No que se refere também ao ensino e discipulado, nós buscamos realizar congressos. Eventualmente, nós vamos realizar congressos chamando convidados de fora para o enriquecimento espiritual, bíblico, teológico da nossa comunidade de fé. Através também de estudos de discipulado para novos convertidos, visando a instrução dos ensinos elementares da fé cristã, como também da orientação quanto à nossa missão, valores, o desenvolvimento da Igreja Cristã Reformada Raízes. Como que se dá a nossa missão evangelística, a nossa missão querigmática? Através da conscientização e do encorajamento da responsabilidade de cada cristão em seu ambiente cotidiano. Spurgeon dizia que ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Todos nós somos chamados para anunciar o evangelho da graça de Deus. Então nós encorajamos os irmãos a assumirem a sua responsabilidade no local onde eles estão. Ali é o desafio, ali é a missão que Deus confiou a eles. Mas também através de ações já existentes na igreja, e como de possíveis novos projetos que vão surgindo, e através do investimento missionário transcultural via parcerias. Nós cremos em igrejas que já estão em campos e o nosso anseio, o nosso propósito é buscar fazer parcerias. Já tivemos no passado e pretendemos buscar parcerias no futuro. A abordagem contextual que nós citamos em relação à nossa missão, é preciso fazer uma nota de esclarecimento. É importante frisar a diferença entre contextualização e adaptação do Evangelho. Uma coisa é procurar se comunicar de maneira compreensível com a atual geração, que é o nosso objetivo. A outra, completamente diferente, é absorver os valores da cultura contemporânea, o que nós repudiamos. Francis Schaeffer dizia que para comunicar a fé cristã de modo eficiente, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Então esse é o nosso propósito, não é uma adaptação, uma atualização da Bíblia, como alguns sugeriram recentemente no Brasil. Não, nós queremos nos comunicar de maneira clara, da melhor forma possível, mas nunca comprometendo os valores, os princípios da palavra de Deus. Ora, um desses fatores tem a ver com a própria pregação no culto público. A gente busca uma linguagem mais compreensível e uma mensagem mais objetiva, o que conduzirá a um tempo mais sucinto. Não desprezamos as pesquisas que apontam para a dificuldade de concentração da atual geração, conforme eu já mencionei. O que, por outro lado, não significa um condicionamento a esse mal, mas um entendimento de uma demanda de um trabalho progressivo. Então, nós procuramos ter uma palavra mais sucinta pela dificuldade dessa geração de se concentrar. Mas nós propomos em outros momentos de estudo, e no próprio culto, porque isso não é uma coisa rígida, inflexível. A ideia é se comunicar, mas não acomodar a geração nessa incapacidade de concentração. Nós temos que buscar ferramentas para que a igreja vá aprendendo o pensamento linear, tendo concentração. A pregação expositiva é uma dessas ferramentas maravilhosas, mas a leitura de livros. A gente incentiva a igreja a ler, o cristão precisa ler.
A gente não pode esquecer que, se a gente é chamado a amar Deus com entendimento, a preguiça intelectual é um pecado. E aqui nós incentivamos os irmãos à leitura, e assim vão exercitando o seu pensamento linear e vão aprendendo a ter concentração. Nessa abordagem contextual, nós queremos fazer uso das mídias sociais, é onde as pessoas estão, e nós não queremos menosprezar isso. Levantamento de dados, informações da nossa região. Aqui em volta nós temos universitários, temos muito comércio e nós temos muitos idosos. Inclusive começamos um trabalho nas terças à tarde voltado para pessoas idosas, pessoas aposentadas, para que elas possam ter um tempo ali, um tempo breve de culto, de tomar um café, de conversa e uma atenção maior para essas pessoas. E graças a Deus temos tido êxito nesse trabalho e ele está progredindo devagar. No que se refere à nossa missão diaconal e social, primeiro através do cuidado dos diáconos junto à necessidade dos irmãos da fé. Depois através dos trabalhos já efetuados com menos favorecidos. Nós temos um trabalho em algumas favelas da cidade e pretendemos dar continuidade nesses trabalhos. Através da utilização também da nossa estrutura para atender necessidades sociais. Nós já usamos a estrutura da nossa igreja para fazermos eventos, não apenas congressos, não apenas voltado para a igreja, embora isso seja também uma necessidade na nossa sociedade, na nossa cidade aqui de Ribeirão Preto. Nós nem sempre temos bons congressos, mas nós pretendemos trazer pessoas capacitadas para abençoar e edificar a vida da igreja da cidade, mas também trazer reflexões para a própria sociedade. Trouxemos professores e eles palestraram em algumas áreas aqui, na área de finanças, na área da história da cidade. Então a gente procura fomentar esse tipo de discussão para capacitar as pessoas. Na área da política já fizemos, então a nossa intenção é trabalhar dessa forma. Na nossa missão profética, o profetismo, primeiro pelo posicionamento, seja através das mídias, das plataformas, da verdade do evangelho diante da idolatria da sociedade. Quando as pessoas falam das injustiças, dos males, nem sempre se lembram que o que dá base para esses males é justamente a idolatria. Quando nós construímos a vida fora de Deus, nós vamos ter uma vida que vai refletir o Deus que adoramos. E quando nós não nos curvamos a Cristo, estaremos prostrados a um ídolo. E na nossa sociedade existem ídolos que foram erguidos, e isso tem trazido consequências drásticas para o nosso país, para o nosso estado. Como igreja, nós queremos nos posicionar frente a esses ídolos. Pela denúncia, alguma esfera social, quando essa intervém a ponto de anular a função guia de outra estabelecida segundo o ordenamento de Cristo. Um exemplo disso é quando o Estado interfere visando ressignificar a função da família, da escola, da igreja. E a gente lembra aí das palavras de João Calvino, quando dizia que a igreja deve ser a consciência do Estado, quando ele deixa de cumprir a sua função. Então, um dos grandes ídolos da nossa sociedade atual é o Estado. As pessoas idolatram o Estado e permitem que o Estado vá ressignificando o conceito de casamento, o conceito de família e o conceito, inclusive, do nosso sexo. Hoje isso é discutido, hoje a sociedade caiu numa relativização absurda, e são esses ídolos que possibilitam essas desconstruções. Como igreja, nós precisamos levantar a nossa voz e denunciar isso. Como também denunciar a exploração do oprimido, sendo voz daqueles que não possuem força, como Provérbios 31, 8 e 9 diz, como Tiago 5, do 1 ao 6, denuncia dos ricos que oprimiam os pobres. A igreja deve ser uma voz profética quando ela se depara com as injustiças, com a exploração, com esse problema. Temos que ser a voz dessas pessoas. E evidente, através da cobeligerância em protestos de causas comuns a nós. É muito curioso que na Holanda, os reformados, numa certa ocasião, foram para a rua junto com as feministas, mesmo que essas defendam uma ideologia que não tem nada a ver com a nossa fé. Mas naquele protesto especificamente, elas estavam denunciando a prostituição, essa coisa de vulnerabilizar o corpo da mulher, e nesse ponto os reformados concordam.
Então não há problema algum em nós fazermos eco quando a pauta é cristã. Isso é só um exemplo, mas existem vários exemplos no Brasil onde corremos esse risco iminente do progressismo, da esquerda que está conseguindo alcançar o poder em todos os países da América do Sul. Nós precisamos nos posicionar frente a bandeiras comuns a nós. Nós precisamos não nos omitir, como muitos têm feito, em relação ao mal menor. Para alguns que acreditam que seja um mal menor, nós precisamos fazer eco àqueles que não são cristãos, mas que estão apoiando bandeiras sobre a família, bandeiras que preservam o conceito bíblico de casamento e uma série de outros fatores que colocam o Estado na sua função de direito, que é a função de trazer justiça, a não interferência na área econômica. A igreja precisa ser essa voz e precisa ter esse princípio que Francis Schaeffer chamava de cobeligerância. E por fim, a implantação de novas igrejas, tanto através do preparo de pastores, de equipes de trabalho, como através de núcleos de pregação em pontos estratégicos da cidade ou de outras cidades vizinhas na região. A gente pode, quem sabe, a partir disso, ir gerando novas comunidades. Então essa é a nossa missão e o modo como nós pretendemos desenvolvê-la. Nós do Projeto Raízes agradecemos a sua atenção, sua paciência nesse tempo e saiba que as nossas portas estarão sempre abertas para você e será sempre um privilégio para nós recebê-los em nossa casa. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas queiram me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar.